Na noite de 31 de maio deste ano, um vídeo gravado na zona rural de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, viralizou nas redes sociais e reacendeu o debate sobre a possibilidade de vida extraterrestre. O registro foi feito pelo influenciador Mike Leão, conhecido por produzir conteúdos sobre resgate de animais e não por abordar temas ligados a fenômenos aéreos. Segundo Mike, o fenômeno começou ainda durante a tarde, quando ele observou um objeto parado sobre sua propriedade rural. Ele relatou ter ouvido sons incomuns, como estalos e um ruído semelhante ao de uma catraca, além de notar que animais da região ficaram agitados, correndo e reagindo de forma atípica. Já no início da noite, ele decidiu filmar o que via no céu. Um ponto luminoso, aparentemente arredondado, que exibia luzes de diferentes cores. Nas imagens, o objeto parece permanecer imóvel por alguns instantes. Depois muda de intensidade e, em determinado momento, desaparece repentinamente, deixando apenas as estrelas visíveis. Mike afirma acreditar que não se tratava de avião, drone ou qualquer aeronave convencional. O vídeo mostra objetos sobre a linha dos morros da região de São Luís do Purunã. Em alguns momentos, a câmera perde o foco devido ao zoom, o que dificulta uma análise mais precisa. Mesmo assim, o registro rapidamente se espalhou, acumulando milhares de visualizações e sendo discutido em programas de TV e páginas especializadas em UFOs. A repercussão foi tão grande que até o perfil oficial do governo do Paraná entrou na brincadeira, fazendo posts bem-humorados sobre limites interplanetários e mencionando o famoso pinhão paranaense. Até o momento, não há explicação oficial para o fenômeno. As imagens gravadas à distância e com limitações de zoom dificultam qualquer identificação conclusiva. Especialistas e internautas levantam hipóteses de que vão desde satélites e drones até fenômenos atmosféricos e, claro, a possibilidade de um OVNI permanece entre as especulações. Gente, eu quis começar com esse texto com vocês hoje porque é o tema do momento no Brasil, né? Eu tinha visto isso durante o dia e é claro que a repercussão foi aumentando durante o dia. O tema do nosso podcast hoje é Estamos Sozinhos no Universo? Vamos tratar desse tema, né, nesse episódio de hoje. Claro, não fugindo da maneira como o nosso podcast é. Você que já ouve o nosso podcast já sabe, né, que nós temos uma pegada assim, mais filosófica, né? A gente é devaneio, literalmente, né? E a gente vai devanear sobre esse tema hoje. Só que eu quis trazer isso para vocês aqui, né, sobre esse acontecimento no sul do Brasil. E tem algo que aconteceu uma vez também comigo aqui na minha casa. Vou compartilhar com vocês. A minha mãe, ela é testemunha disso porque eu chamei ela para ver quando aconteceu. Há uns 2 anos, já era noite, né? E eu moro num lugar que dá para ver assim a cidade quase que toda. É um lugar alto, né? E eu consigo chegar lá embaixo da cidade, assim, né? Onde eu moro aqui na cidade de Caçapava. E uma vez eu notei que tinha uma luzinha branca, na verdade colorida, mas ela ficava mais pro branco do que pro colorido. E ele fez uma curva elíptica, assim do nada, e veio voando para cima da minha casa, perto da minha casa. E ele parou no céu. E aquilo não era drone, porque da onde ele veio, não ia ter alcance, da onde ele tinha surgido, até chegar onde ele surgiu aqui para pertinho de minha casa, não tinha como é que se diz? Um drone não chegaria aqui nessa distância. E a curva que ele fez também não podia ser um avião, não era helicóptero, não fazia barulho, né? E eu chamei minha mãe pra ver, porque eu queria que mais alguém visse além de mim. Daí eu chamei, mãe, vem cá você ver. A princípio ela não vou não. Mãe, vem aqui, que importante. Daí ela foi ver. Ela também estranhou. Falei, nossa, mas esse negócio não faz barulho. Isso não faz, mãe. Aí ele saiu daqui. E a gente chega no Vale do Paraíba, pra quem conhece essa região, nós estamos entre 2 vales, né? A gente está em 2 montanhas, na verdade, 2 serras. A Serra do Palmital, que fica para o norte, e a Serra do Mar, que fica para o sul. Ele saiu da direção da Serra do Mar. Depois ele foi para a Serra do Palmital, que fica aqui para o norte. E depois ele pegou e voltou para o mesmo lugar. Ele fez umas paradinhas no céu, assim. Sabe quando o helicóptero fica pairando, voa para frente, para aqui para trás, para aqui para frente? E quando ele estava aqui pertinho da minha casa, ele não estava colorido, ele estava branco, uma luz branca. Parecia uma estrela, mas não era. Ele voltou para o lugar onde ele tinha saído, né? Mas ele sumiu no mar. Por que eu quis trazer isso para vocês? Porque o relato do Mike, esse rapaz que gravou, fez esse vídeo, você já deve ter visto, né?
E depois eu vou deixar também na descrição desse episódio aqui alguns links para você ver de reportagem, né, de entrevista que ele deu. Quando eu vi, gente, não tava que nem ele viu não, viu? Tava assim, bem mais longe, né? A luzinha era mais fraca, mas dava pra ver que era colorida e depois ficou branca. Mas eu achei muito interessante porque me recordou isso hoje, né? E eu falei com a minha mãe hoje, eu falei, nossa mãe, lembra que a gente viu aquela luzinha lá? Pena que o meu celular na época, né? Se eu fosse gravar não ia ficar tão boa a gravação dele. Mas fica aqui, né? O registro. E seja bem-vindo e seja bem-vinda à nossa programação aqui no podcast Devaneios na Madrugada. Uma excelente noite para você, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda mais uma vez aqui a esse nosso lugar onde a gente se encontra toda quarta-feira, sempre a partir da meia-noite, né? Mas hoje, mais uma vez, não vai dar para publicar meia-noite, como foi semana passada, na verdade, né, gente? Eu falei para vocês que comecei a gravar tarde, hoje não tá sendo diferente, tô gravando tarde de novo. E assim a gente continua, né? A gente segue. Mas eu agradeço de verdade o seu carinho, viu? Tanto pra você da Amazon Music, pra você do Spotify, pra você do YouTube também. Obrigado você, né? Vocês de todos esses lugares que nos ouvem, obrigado de coração, especialmente no YouTube, que o pessoal tem aí engajado cada vez mais com a gente. Obrigado, meus inscritos também aí, o carinho, viu? Muito bom pra mim. Fico muito feliz, né? Porque vocês estão aqui, tá joia? Esse canal não é monetizado, tá, gente? Então eu faço tudo por amor mesmo. Amor é comunicação, amor é os devaneios na madrugada. A madrugada, né, ela tem essa capacidade quase mágica de nos colocar frente a frente com perguntas que evitamos durante o dia. Quando tudo silencia, a mente ganha espaço para vagar. E é nesse momento que o céu escuro parece mais profundo e a sensação de estar vivo em um universo tão vasto se torna mais intensa. É como se a noite nos convidasse a pensar no que existe além do que conseguimos tocar. Essa pergunta, estamos sozinhos no universo? Ela acompanha a humanidade desde que o primeiro ser humano olhou para o céu. A gente pensa e se perguntou, né? O que seriam aquelas luzinhas lá? Aquelas que hoje sabemos que são as estrelas, né? Não é apenas uma dúvida científica, é uma dúvida emocional. Queremos saber se existe alguém lá fora. Não só por curiosidade, mas porque isso diz algo sobre nós mesmos, sobre nossa importância, sobre nosso lugar, sobre também a nossa história. Quando falamos que existem bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, estamos falando também, né, de números tão grandes que a mente humana não consegue realmente imaginar, né? Não tem como. É um número assim, infindável. É como tentar segurar o oceano com as mãos. Olha só. E ainda assim, mesmo diante dessa imensidão, não temos nenhuma prova concreta de vida fora da Terra. Isso cria um paradoxo. O universo parece grande demais para abrigar apenas nós, mas silencioso demais para revelar qualquer companhia. Gente, sabe o que eu lembro meditando sobre isso aqui? Eu não vou lembrar agora qual foi o cientista. Não sei se foi Carl Sagan, né, que foi um excelente cientista que já nos deixou, né? Ele era astrônomo. Tem até aquele, se você procurar no YouTube também você encontra, Pare do Ponto Azul. Mais um link para eu deixar para você. Eu vou ter que começar a anotar esses links, sabia, gente? Porque senão eu vou esquecer. Bom, não vou esquecer não. Pare do Ponto Azul. Depois eu deixo para vocês também na descrição desse episódio. Guilherme Briggs, excelente dublador, gravou esse episódio no Nerdcast, né, do Jovem Nerd, há anos atrás, quando o Carl Sagan faleceu. Eles fizeram essa homenagem para ele, que é um texto lindo que ele tem, né? Não vou lembrar agora qual é a sonda, Voyager, acho que foi a Voyager, quando, gente, ela estava saindo assim, né, do nosso sistema solar quase, ela deu uma olhadinha para trás, né, a sonda, e ela fotografou a Terra, por isso chama Pare do Ponto Azul, a Terra na imensidão, né, era um grãozinho de poeira lá, e o texto de Carl Sagan é lindo, falado ainda, proclamado pelo meu querido Guilherme Briggs, meu amigo, ficou maravilhoso, depois você ouve aí, tá? Depois que você terminar o podcast, você clica aí na descrição desse episódio, vai ter para você Pare do Ponto Azul, clica para você ver que lindo que é, muito bonito. Mas não, gente, acho que foi Sagan que falou, se não foi também, fica a ideia pra gente aqui, né? Tem a teoria da Floresta Negra, não sei se você já conhece, se você já ouviu falar. Diz assim, a teoria da Floresta Negra funciona assim, em relação ao espaço, né? Há duas possibilidades no universo, gente. Ou nós estamos sozinhos, ou não estamos. Ambas são assustadoras. E aí falava assim, né? Imagina você, meu querido e minha querida ouvinte, entrando numa floresta,
negra, escura, né? Assim, um breu. E aí você começa a gritar, que nem um doido, querendo chamar a atenção de alguém, né? Só que tem um problema. E se você não estiver sozinho? E se esse barulhão que você está fazendo aí atrai alguma coisa para você que você não queria que chegasse até você? É até mesmo aquela historinha que eu li uma vez também, né? Que a pessoa, quando ela chega para fazer uma fogueira no meio de uma floresta, ela enxerga ali 10, 15 metros no máximo e olha lá. Agora, quem está a quilômetros de distância enxerga a fogueira. Então, meu querido, será que é bom a gente ficar gritando pro universo que estamos aqui? Vocês sabem, né? Teve uma vez uma sonda também que foi lançada e colocaram um disco lá com os dados da Terra, né? Gravações de oceano, aquela monte de coisa e tal. E aí, querido ouvinte, minha querida ouvinte, deixa eu perguntar pra você, né? Você acha que estamos sozinhos no universo? Hoje é o dia de você participar com a gente, tá? Sinta-se à vontade para colocar a sua ideia, o seu devaneio, o seu pensamento, tanto aqui no Spotify como também, né, aí no YouTube. Você pode comentar, caso você queira, é claro que será bem-vindo. E eu vou ler no próximo episódio, na quarta-feira que vem, tá bom? Pode ficar à vontade aí, escreve, tá? Não xingando eu, tá bom. Escreve à vontade, que depois eu leio, tá na quarta-feira que vem. Mas você acredita que a gente está sozinho no universo? Você acha que nesse universo vasto, imenso, gigante, só tem nós? Ou você acha que tem mais alguém por aí? De repente não é uma... Acho que a gente vai até falar sobre isso depois, né? De repente não seja uma inteligência, seja um bichinho, né? A gente não sabe o que está lá, e se está também, né? É isso, meus queridos. É curioso, né? Como nós podemos nos sentir minúsculos e gigantes ao mesmo tempo. Eu acabei de falar para você, né? Esse palo do ponto azul. Minúsculos diante da escala cósmica, mas gigantes por sermos capazes de pensar sobre ela. Essa dualidade, né? Ela é parte do que torna essa pergunta tão poderosa e também tão reveladora ao nosso coração. Ela mexe com a nossa identidade. E aí surge uma dúvida, né? Que é inevitável. Se o universo é tão grande e tão antigo, por que ainda não encontramos ninguém? Gente, abrindo esse segundo bloco aqui, eu me empolguei tanto com a história do Mike, né? Desse tema também aqui, gosto bastante. Ufologia pra mim também é fantástico, também gosto muito desse tema. Que eu não toquei a nossa música hoje, dá pra você ver que absurdo? Semana passada eu falei pra vocês que a gente vai ter uma musiquinha em cada episódio, né? E hoje não vai ser diferente, minha gente. Então, sendo assim, para você que tá ouvindo esse episódio pela primeira vez e não sabe, a gente toca uma música, tá? Que é desconhecida do grande público, vamos dizer assim. É uma música que não tem direitos autorais. Então, para não ter problema de strike, né, no YouTube, ou de Spotify não publicar por causa de direitos autorais, então eu vou atrás de uma biblioteca que é vasta não, minúscula. Quase não tem música assim, viu, gente? Difícil. Mas eu vou garimpar a internet para trazer para você música de qualidade. E então, como eu falei para vocês, daqui a pouquinho eu já volto com o tema, tá? Mas antes disso, vamos ver uma música? Vamos ver uma música, né? National Sweetheart, To the End of the World, aqui no Devaneios na Madrugada. Sun is falling, speed in the black. Nobody driving, we're in the back. To the end of the world. Tides will rise, tides will fall with the gravity of you. To the end.
the end of the world. To the end of the world. To the end of the world. I will love you to the end of the world. Eu não sei se você está ouvindo esse programa, né, agora de madrugadinha, ou vai ouvir depois num outro horário qualquer, porque afinal de contas você pode ouvir quando você quiser, né? Mas se você está ouvindo de madrugada agora junto comigo, porque eu escuto depois que eu lanço, ô musiquinha boa de ouvir pra dormir, né? Mas quando eu dormir, não ouvi o resto do podcast, faz favor, viu? Toma um cafezinho, desperta, levanta, toma água, né, faz um xixi básico e volta para ouvir o podcast aqui, National Sweetheart, to the End of the World, aqui no nosso podcast Devaneios na madrugada. Meus queridos e minhas queridas, existe um paradoxo chamado de paradoxo de Fermi. Já ouviu falar? Paradoxo de Fermi? Se eles existem, onde estão? O físico Enrico Fermi, ele formulou essa pergunta, né? Se eles existem, onde estão? É uma pergunta simples, na verdade, né? Mas devastadora. Olha só o grau que ela toma, né? O tamanho que ela fica. Se o universo é tão vasto e tão antigo, e se a vida deveria surgir naturalmente em tantos lugares, por que não vemos sinais de outras civilizações? Esse é o chamado paradoxo de Fermi. Ele não é uma teoria complicada, é apenas uma constatação desconfortável. Fica essa pergunta para mim e para você, né, meu querido, minha querida ouvinte. Realmente, né? Se tem outras civilizações por aí, por que a gente não encontra? Uma vez eu lembro que eu ouvi um documentário. Gente, eu sou doido dos documentários, tá? Eu assisto tudo que você imagina, de qualquer coisa. E uma vez eu lembro que um rapaz também falava, né, sobre isso. Que ele dizia ter sido abduzido, tá? Não estou falando para você que ele foi, mas ele dizia isso. Eu achei interessante a teoria que ele colocou. Diz ele que ele perguntando para um desses seres que o abduziram, não sei se abduziram ou visitaram na casa dele para um café, mas diz ele que o ser, ele perguntou pro ser assim, escuta, mas vocês são de onde? E aí esse ser falou para ele assim, a pergunta não é essa. Nós não somos de onde, nós somos de quando. Aí, minha gente, para você que já estudou um pouquinho sobre o buraco de minhoca, né? É um termo, acredite, científico, né? E cósmico, buraco de minhoca. É provável e é possível, né? Porque o universo vai se expandindo, o tempo também vai, né? O tempo e espaço vai aumentando. Mas se você... Gente, procura depois. Se eu colocar tanto link, você vai se perder também. Mas se você quiser depois saber sobre a teoria, né, do buraco de minhoca, procura depois, tá? Eu não vou lembrar agora o termo em inglês, wormhole, coisa assim. Aí você coloca aí no YouTube, né? Buraco de minhoca, o que significa? Aí você vai entender o que ele está dizendo. Mas, o que acontece, gente? Esse ser falando isso para ele, diz ele que o ser falou assim, olha, nós somos humanos, só que somos aqui há muito tempo. E aconteceu alguma coisa na Terra, que a luz do Sol apagou, uma coisa aconteceu, né? E aí por isso os olhos deles cresceram, né? Vocês já viram que os animais que são noturnos, eles têm olhos bem grandes, porque a natureza fez com que eles tivessem olhos maiores para enxergar melhor na escuridão, né? É o mesmo princípio de que esse ser supostamente falou para essa pessoa que foi entrevistada nesse programa que eu assisti, que a Terra ficou escura e por isso que eles alongaram os olhos. E a gente está cansado de ver, né, gente, os exemplos que as pessoas mostram pra gente nos documentários, nos filmes, séries, a gente vê, né? Especialmente aqueles que são chamados cinzas, né? Os greys, que tem esse olhão assim, amendoado. E eu lembrei disso, né? Trazendo para vocês sobre esse paradoxo de Fermi, porque ele fala, né, que cadê essas civilizações? De repente não é cadê, é quando estão, né? Interessante, né, gente?
Profundo isso. Existem várias explicações possíveis, mas nenhuma delas é definitiva, viu, gente? Pois é. Tratando em termos de hipótese científica e filosófica sobre a ausência de contato, existem, né, várias explicações possíveis, mas nenhuma delas é definitiva. Nesse campo, minha gente, né, é tudo assim, tem as gravações, né, tem indícios, por exemplo, do Mike que gravou, né, o pessoal vai ver agora se é verdade a gravação, aquela coisa toda, parecem imagens verdadeiras, mas vai ser constatado. Outra coisa, existe uma hipótese, por exemplo, que diz que a vida pode ser extremamente rara. Talvez a combinação de fatores que permitiu nossa existência seja quase impossível de repetir. Pode até ser impossível de repetir, mas se aconteceu aqui, por que não pode acontecer num outro lugar? Por que aqui seria... Você acha que não pode existir um outro Sol, uma outra estrela como o nosso Sol, que também pode, para o planeta que está ali, né, na mesma distância que a Terra está do Sol, não pode também ocasionar que uma amebinha surgisse, blá blá blá, aquela coisa científica toda, e depois a vida surgisse? Outra hipótese também que existe, gente, diz que a vida pode até ser comum, mas a inteligência é rara. Ah, não, mas isso até na Terra é raro, né? A inteligência aqui nessa Terra também é difícil. Tem uma vez que também eu ouvi uma pessoa falando assim que a Terra ela gira muito rápido, né? E é por isso que tem tanta gente tonta nessa Terra. E realmente deve ser verdade, né? Porque o que existe gente tonta aqui e sem inteligência, né? Ah, mas você está julgando as pessoas. Não, é constatação, né? Basta você ligar na televisão, nos jornais e ler as revistas, os jornais, você vai ver que tem de doido que acredita em cada coisa, né? Mas talvez existam mundos cheios de organismos simples, mas não de seres capazes de construir tecnologia. É uma hipótese, né? Há também a ideia de que civilizações surgem e desaparecem rapidamente. Talvez elas não durem tempo suficiente para se encontrarem. Ô, gente, essa parte aqui eu lembro, sabe o quê? Já disseram isso sobre Marte, né? Que lá pode ter existido civilização e pode ter acabado já também. Por isso é que tem um monte lá de robozinho, navezinha, né? Procurando coisa lá. Já imaginou, gente, se a pessoa encontra alguma coisa lá, um dia a gente está aqui na Terra de boa, né? Daqui a pouco surge uma notícia, né? Toca o plantão da Globo. Tan, 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 tan. Aí fala que encontrou indícios de vida extinta em Marte. Pode acontecer, né? Sei lá. Existe também a possibilidade de que não saibamos o que procurar. Talvez a vida lá fora seja tão diferente que nossos instrumentos nem reconheçam sua presença. Pois é, gente, né? É a mesma coisa falar assim... Por exemplo, eu falando com meu irmão agora à noite, né, pelo WhatsApp, mandando pra ele alguns vídeos, ele mandando pra mim alguns e eu mandando alguns pra ele. O desenho que o Mike fez, não sei se nos vídeos que eu vou postar pra você depois tem, mas eu acredito que vai ter, ele fez um desenho lá que chama muito a atenção, porque ano passado, em 2025, um piloto de um avião, ele fotografou um negócio passando assim pelo lado esquerdo da aeronave que ele pilotava. E ele passa bem rápido, mas quando a imagem é colocada em slow motion, né, em câmera lenta, dá para ver o formato daquele negócio, daquele objeto voador não identificado, por isso que é OVNI, né? Qualquer coisa, gente, que está voando e não dá para saber o que é OVNI, tá? Não necessariamente é ET, não, nada a ver. Mas quando passa aquela navezinha que parece ser uma nave, aparenta ser uma nave, ele tem o mesmo formato do desenho que o rapaz fez nesse final de semana. Aí surge também aqui a necessidade de falar para você, né, que se você for estudar, por exemplo, os inícios, né, das narrativas que as pessoas fizeram, falando que tinha visto ET, que tinha visto não sei o quê, eles viram também, claro, que na televisão colocaram aquela imagem e muita gente depois ficou como uma memória afetiva daquela imagem. Por isso muita gente acha e fala que ele tem aqueles olhões, aquela cabecinha daquele jeito, né? Então não sei, de repente, se esse Mike ele ficou com aquele desenho na cabeça quando ele viu, ou, né, claro, não estou duvidando dele e nem acreditando, tá? Estamos falando de fatos. Ele disse que passou sobre a casa dele, né, e ele desenhou aquele formato. Aí cai por terra isso que a gente está falando. Ué, então, de repente, vai que ele nem viu aquela imagem do ano passado, né? Mas ele desenhou algo parecido. E aquela coisa também, né? Não, mas, gente, o avião, ele é tudo... ele tem condições, né, para se manter no ar, é normal. Agora, aquilo que passa pelo avião, aquilo não tem asa, não tem como que nós flutuar.
Na imagem não mostra, assim, sabe, raio, não mostra combustão, nada. Mas por quê? Se realmente aquilo for uma nave alienígena que não vem da Terra, quem disse que eles estão sobre as leis da física? Né? Quem disse que de repente eles não inventaram alguma coisa que faça com que aquilo flutue sem precisar, né, de um motor ou alguma coisa assim? Ou existe um motor que a gente não conheça? Não sei. Por isso que é importante, né? Essa última frase que eu falei para vocês, eu achei interessante, ó. De repente a vida seja tão diferente lá fora que nossos instrumentos não reconheçam a presença deles, né? E alguns cientistas também, a gente fala, sabe o quê? Eles falam sobre a possibilidade de existir um obstáculo universal que impede civilizações de avançar. Pode ser algo biológico, né, tecnológico ou até social. Talvez todas as civilizações enfrentem um ponto crítico que poucas conseguem superar. Ou talvez, né, nós já tenhamos passado por esse ponto sem perceber. Interessante, né? A grande barreira ou o grande filtro. Aquilo que de repente ajudou ou não as civilizações antigas, né? Tem até um programa, que passa, acho que no History Channel, se não me engano, que fala sobre a teoria dos antigos astronautas, né? Umas pessoas também, que são cientistas sérios, disseram que o governo norte-americano lá no passado, isso são pessoas que falaram, né, nesses programas, começaram a fazer programas ridículos para desacreditar os cientistas, né, para desacreditar a ciência. O atual presidente norte-americano, né, Donald Trump, tem publicado coisas aí da NASA, né, falando, olha, vamos deixar o pessoal saber, né? Se ele está querendo chamar atenção para outra coisa, por outro motivo, não vem esse o caso, não é esse o motivo desse podcast. Mas é interessante que as pessoas também tenham acesso a isso, né? E outra coisa, gente, encontrar bactérias em outro planeta já seria revolucionário, né? Olha, interessante. Seria uma prova já, né, de que a vida não é exclusiva só do nosso planeta, não é só da Terra. Pode ter vida em outro planeta sim. Pode ser bichinhos, né, minhoquinhos. Agora, encontrar vida inteligente, meu querido, aí seria tenso, né? Aí mudava tudo. Mudaria nossa filosofia, nossa ciência, nossa espiritualidade, né? Gente, pensa bem, a diferença entre uma coisa e outra é imensa e por isso a busca é tão complexa. Eu estava falando com minha mãe agora à noite, né? Conversava com ela aqui. Eu falei assim, mãe, acho que ela perguntou para mim o que eu faria se isso aí, né, um dia vier à tona e realmente disserem que é verdade. Gente, eu falei para minha mãe assim, mãe, na verdade, eu acho que isso existe. E se um dia eles disserem que realmente é verdade, só vai constatar aquilo que eu já acho que é real. Porque eu acredito que exista, assim, vida em outro planeta, né? Mais uma vez, não sei se inteligente ou não, né? Mas eu acredito que o nosso sistema, nosso planeta, nosso universo é tão vasto e tão grande. Por que só esse Sol aqui, ele poderia, né, ter permitido que tivesse condições de que a vida existisse no nosso planeta? Né? Existem outros sóis, gente. O nosso Sol é um. Né? Imagina quantos sóis existem por aí. Mas é claro, viu, queridos? Para você que me ouve, né, até agora nesse podcast aqui, se você discorda, fique à vontade também, respeitosamente falando, você pode discordar, você pode colocar o seu ponto, a sua teoria, que eu faço questão de ler aqui na semana que vem, tá bom? Pode escrever o que você achar. Ah, Márcio, eu concordo com você, é verdade, também penso assim. Ah, Márcio, eu discordo totalmente do que você está falando, tem nada a ver, eu penso do outro jeito. Fique à vontade para participar com a gente. Vai ser interessante também você enriquecer a nossa conversa, tá bom? Então escreve para nós aí, tá? Ou no Spotify, né, que tem a área ali para você comentar o episódio, ou no YouTube que você já conhece, né? É só você colocar também os seus achismos aí, que vai ser um prazer falar com você e ler também a sua opinião na semana que vem, tá joia? Mas talvez a pergunta mais profunda não seja se existe vida lá fora, e sim o que isso significaria para nós. Costumeiramente no nosso podcast eu falo sobre pontos de vista, né? Eu falo até do prisma, cada um olha de um lado, cada um enxerga de um jeito. Eu acredito, gente, que se a gente descobrisse, né, que nós não estamos sozinhos, se um dia realmente viesse essa notícia de que realmente é real, tem uma redundância, desculpa aí, a nossa visão de nós mesmos, gente, como humanidade, como, né, como civilização, ela mudaria imediatamente, sabe? Deixaríamos de ser o centro da narrativa cósmica, de achar que nós somos os únicos nesse universo, né? Seríamos apenas uma parte de algo muito maior.
E, gente, pensa comigo, isso pode ser libertador ou pode ser assustador, depende de como olhamos. Aí a gente pensaria, né? O que eu, Márcio, penso disso? Não tem como ter para você uma resolução, né? Uma resposta assim, exata sobre isso. Aí há hipóteses, né? Digamos que, por exemplo, agora à noite, numa TV da Bandeirantes, acho que do Paraná mesmo, entrevistaram lá um ufólogo, não é o termo ufologista, tá? É ufólogo, errei. Eles entrevistaram um ufólogo e ele fala com tanta certeza, assim, não, mas assim, eles são curiosos em relação a nós, eles querem aprender com a nossa cultura, com a nossa gente. Respeitosamente eu pergunto para ele de onde foi que ele tirou essa ideia, né? Eu não estou duvidando e nem acreditando. Eu só gostaria de saber como foi que ele chegou a essa conclusão de que eles só querem perguntar pra gente como é que é a Terra, né? Como que é aqui a... Se de repente, quem sabe, né? Digamos assim, numa possibilidade de esse podcast chegar até ele uma hora dessa, né? Ou você que está ouvindo agora, de repente vai que você é um ufólogo e está me ouvindo, né? Esse rapaz, ele falou com tanta certeza assim, ó. E aí eu pergunto pra você porque eu quero aprender mesmo, tá? Eu não tô duvidando de você não, pelo amor de Deus. Eu tô querendo aprender com você. É que ele falou com tanta certeza, assim, ó. Não, ele só quer aprender com a gente, né? Sobre a nossa cultura, nosso planeta. São viajantes do universo. Não, legal, entendi. Mas por que ele tem essa certeza disso? Né? Como que ele sabe que nós só querem, né? Porque eles podem ser hostis ou podem ser da paz. Né? Há a possibilidade de eles serem exatamente como esse rapaz falou. Não, eles estão aqui só pra... aprender, eles só querem entender como funciona a Terra. Pode ser que isso seja real, pode ser que seja assim. Mas e se for o contrário? E se eles forem, né? Igual aquele pessoal que a gente vê nos filmes, nas séries, né? Sem querer alarmar, sem querer assustar ninguém, mas que vão comendo o planeta por aí, né? Que são como gafanhotos, que eles passam no planeta, arrancam todas as riquezas minerais do planeta, porque pode ser que eles precisem daquilo para a nave deles andar, voar, né? E aí acabou lá, eles vêm andando, chegam na Terra. Imagina aqui a água, a riqueza para eles, né? Ou outras riquezas que eles podem de repente ter, não sei. Mas pensa. Aí eu, sei lá, fica essa pergunta para você. Para alguém que estiver me ouvindo e souber, né? Uma hipótese dessa resposta, fico feliz. Mais uma vez, vou ler semana que vem, tá? Caso você queira contribuir com a sua resposta, tá bom? Gente, pensa comigo também a parte religiosa ao redor do mundo. Como é que ficaria? Né? Religiões ao redor do mundo teriam que reinterpretar suas histórias e símbolos. Algumas já consideram, na verdade, a possibilidade de vida extraterrestre. Vocês sabiam que no Vaticano, né, na Igreja Católica, existe uma espécie de sala? Não é sala. Não é esse termo que eu tenho que usar, não é sala. Departamento? Acho que departamento é melhor. Tem um departamento no Vaticano que ele é dedicado exclusivamente a esse tipo de coisa. Sabia disso? Procure saber, pesquise, você vai ver. Se eu fosse colocar para vocês aqui, gente, link de tudo que eu falo, nossa senhora, não ia caber na descrição. Mas procura, que você vai ver, existe, né? Assim como, né, tem religiões, né, que entendem que isso pode ser real, outras teriam que se adaptar. A ideia de que a vida pode ser um fenômeno universal mexe com crenças profundas. Gente, esse não é o intuito desse podcast, tá? Mas vocês imaginam como que ficaria, né? Toda a narrativa, toda a tradição que existe, né, nas religiões, né, na Igreja Católica, né, na Igreja evangélica, né, nas outras denominações também espíritas, no budismo e tantas outras que existem, né, nas religiões africanas, né? Imagina como é que ficar. Eu falo no geral, tá, gente? Eu citei algumas aqui, mas eu falo no mundo todo. Pensa comigo. Como que ia ser difícil, como que ia ser essa situação, né? E isso foge um pouco a nosso entendimento, né? Pelo menos o meu entendimento. Não sei se você tem uma ideia sobre isso. Mais uma vez, fica o convite, participe com a gente, tá? O que você acha disso também? E, claro, né? Existe, gente, eu acho que isso aqui é o principal, viu? O medo do desconhecido. Olha só. Mas também existe uma esperança, né? A esperança de que não estamos isolados, de que existe conexão além da Terra. A busca por vida fora do planeta é, no fundo, uma busca por pertencimento. Para mim, essa parte aqui do roteiro ela é uma parte mais poética, né? Porque eu duvido que se um dia isso venha a acontecer,
Eu acho mais que o povo vai se assustar, viu, gente? De verdade. Vamos trocar uma ideia aqui? Eu acho que se um dia surgisse, né? Caísse, igual foi em Roswell, né? Pá! Cai na terra aqui o negócio daquele lá, pum, e não tem como disfarçar. Não vai adiantar chamar Estados Unidos, os homens de preto, Men in Black, não vai adiantar nada. Caiu. Imagina se uma nave cai ali na Avenida Paulista, né? Que é um lugar bem conhecido no Brasil. Ou ali no meio do Araguaia, no Pantanal, né? As regiões aí do país. No Paraná, que teve esse piripaque no final agora que o Mike gravou. Oiapoque é o Chuí. Se cai uma coisa dessa no Brasil, por exemplo, e você acha que o pessoal fica tranquilo? Não, a gente caiu ali o negócio, mas vamos ver o que é. Aí sai a notícia, né? Gente, olha, realmente um acidente, aconteceu, uma nave de outro planeta caiu. Você acha que o pessoal ia ficar de boa? Não, é até poético e bonito, não existe vida. Eu acho que a galera ia se assustar pra caramba. Eu entendo quando, né, alguns governantes disseram que não podia falar e não podem falar, porque senão o planeta Terra vai entrar em parafuso. Mas, sendo nós moradores aqui desse planeta, eu acho que a gente tem o direito de saber, né, se realmente estamos, se já aconteceu ou não. Eu acho que já aconteceu, né? Mas esse é um achismo meu. Respeito o seu achismo, se for diferente do meu também, não tem problema, tá? Gente, vocês imaginaram uma coisa aqui? Eu tô viajando agora, levar o devaneio aqui. Pensa, a internet, ela vai voando, vamos dizer assim, né? É onde eu tô aí, eu chego através de ondas, através da internet, né? Na sua casa, onde quer que você esteja. Eu já imaginou esse sinal aqui indo pro espaço? E de repente essa galera consegue um tradutor para a linguagem deles e escuta eu falando agora deles? Ó, venham em paz, tá? Nós somos de paz da Terra aqui, pelo menos alguns, né? Tem uns que gostam de fazer tacar míssil, mas a grande maioria é de boa. Então, venham sossegado pra trocar uma ideia com a gente, falar do planeta de vocês aí também, tá joia? É isso, minha gente. Também é claro, né? Existe aquela possibilidade. Mas e se estivermos sozinhos? Essa hipótese é pesada, né? Mas também é bela. Significa que somos raros, olha pra você ver. Que somos a única consciência capaz de contemplar o universo. Isso nos dá responsabilidade, nos torna guardiões de algo único. Bonito, mais uma vez, né? Poético. Só que eu já ouvi uma vez uma reportagem dizendo que alguns governantes queriam estourar uma bomba nuclear no espaço para ver qual seria a reação, né, do espaço vendo aquilo, se o planeta viria. Então, assim, se a gente está acabando com o nosso planeta, você imagina o espaço também, né? Aí quem sabe o homem não é um grande predador, né? Sai daqui da Terra, já acabou com as coisas da Terra, vai para a Lua, acaba com a Lua, vai para Marte, acaba com Marte. Aí vira uma coisa predatória, né? Talvez a resposta não esteja lá fora, mas dentro de nós. E é com esse pensamento que já vamos para o encerramento desse episódio. Mas antes disso, queria dar uma dica para você de série que eu curti, né? São das antigas, Arquivo X, muito boa série, tá? Caso você queira acompanhar acho que tá no Disney Plus, era da Fox, né? Então acho que tá no Disney Plus mesmo. Você coloca para assistir aí, tem lá o Fox Mulder e a Dana Scully, que são agentes do FBI, né? Ele totalmente crente, né, de que realmente existe vida fora do planeta, até porque a irmã dele foi abduzida, né? E ela era a policial do FBI que era médica, né? Totalmente cética, não acreditava em nada. E depois ela passa a acreditar. E lá sempre tem a frase, né? A verdade está lá fora. Será que está lá fora, gente? E eu queria fazer um convite para você também, né, que está ouvindo esse podcast agora, que vai estar aqui nas redes, né? Vai estar no Spotify, vai estar no YouTube também. Assim como eu falei para vocês no comecinho do episódio de hoje, algo que eu vi, que presenciei, e a minha mãe também comigo, queria perguntar para você também se existe, né? Se você já passou por uma experiência assim, inexplicável. Não estou dizendo que era um ET, não falei que era um ET, mas era um OVNI, porque era um objeto voador não identificado, né? Não tinha barulho de avião, não tinha hélice, não tinha nada. Não podia ser um drone, porque estava de onde veio para onde foi, estava muito longe, não existiria potência e frequência para que quem estava controlando pudesse controlá-lo de onde ele foi, para onde ele foi. Mas eu pergunto para você, você também tem alguma história assim, que você queira compartilhar com a gente? Você publicou alguma coisa em algum lugar? Quer deixar o link pra gente? Né? Quer mandar um recado? Escreve para mim aí.
eu vou ler na semana que vem, no próximo episódio, tá? Esse podcast ele vai ao ar toda quarta-feira, tá? Geralmente nas primeiras horas da madrugada. Geralmente eu gosto de publicar meia-noite, meia-noite 1. Mas hoje, tô gravando um pouquinho mais tarde, então não vai entrar meia-noite, como foi semana passada, né? Mas não tem problema não, depois eu coloco pra vocês aí os links. E quem já conhece sabe que é assim, então tá tudo tranquilo, né? Mais uma vez eu quero agradecer você que tá aqui pela primeira vez. Obrigado, viu? Um grande abraço pra você. Sinta-se em casa, né? Fique à vontade. É um prazer ter você aqui comigo. Obrigado de coração pela sua audiência. A noite avança silenciosa e enquanto a cidade dorme, nós permanecemos aqui, navegando por pensamentos que só a madrugada permite. Há algo de sagrado nesse instante em que o mundo parece suspenso, como se o tempo respirasse mais devagar. É nesse intervalo entre o sono e o despertar que a pergunta ecoa com mais força: estamos sozinhos no universo? Quando olhamos para o céu, não vemos apenas estrelas, vemos espelhos. Cada ponto de luz é um lembrete de que existimos em meio a um oceano de possibilidades. E ainda assim, o silêncio cósmico nos envolve como um manto. Um silêncio tão profundo que às vezes parece gritar. Um silêncio que nos faz questionar se somos uma exceção improvável ou apenas uma voz entre muitas ainda não ouvida. Talvez a solidão que sentimos diante do universo seja, na verdade, um reflexo da solidão que carregamos dentro de nós. Procuramos vida lá fora porque, de alguma forma, buscamos companhia para a nossa própria consciência. Buscamos confirmação de que não somos um acidente, de que não estamos vagando sem propósito por um cosmos indiferente. Mas, e se estivermos realmente sozinhos? E se a vida for um lampejo raro, uma chama que se acende apenas uma vez em cada eternidade? Nesse caso, cada gesto humano, cada riso, cada lágrima, cada abraço se torna ainda mais precioso. Seríamos os únicos contadores de histórias, os únicos capazes de transformar matéria em significado. A única espécie capaz de olhar para o infinito e perguntar por quê? Por outro lado, se não estivermos sozinhos, se houver outras consciências espalhadas pelas galáxias, talvez elas também se perguntem sobre nós. Talvez em algum canto distante, alguém contemple seu próprio céu e imagine se existe vida além. Talvez sejamos parte de uma grande tapeçaria cósmica, ainda incompleta, esperando que os fios se encontrem. No fim, a pergunta "estamos sozinhos?" revela menos sobre o universo e mais sobre nós mesmos. Revela nossa necessidade de pertencimento, nossa curiosidade insaciável, nossa coragem de enfrentar o desconhecido. Revela que, mesmo diante da imensidão, insistimos em buscar sentido. E talvez seja isso que nos torna verdadeiramente extraordinários. Não importa se estamos acompanhados ou solitários no cosmos. O que importa é que continuamos a perguntar, a explorar, a sonhar. Continuamos a acender pequenas luzes na escuridão como estrelas que se recusam a desaparecer. E enquanto a madrugada se despede e o céu começa a clarear, fica uma certeza silenciosa: a busca continua. E de alguma forma, essa busca já é uma forma de companhia, porque enquanto houver perguntas, haverá movimento. Enquanto houver movimento, haverá vida. E enquanto houver vida, nunca estaremos completamente sozinhos. Um beijo no seu coração e até quarta-feira que vem em mais um episódio do nosso Devaneios na Madrugada. Valeu!